Olá, 2017 já chegou, esse é o primeiro programa do ano, um ano que promete ser sensacional e o Talentos e Negócios está com você nessa jornada que promete muitas novidades, traremos muitas dicas, motivações e inspirações para a sua vida. Confira agora o que você vai ver no programa de hoje. De Caratinga para o mundo, hoje vamos conhecer a história da jornalista Vivian Soares, ela que tem se destacado profissionalmente na Suíça. E também essa super dica inédita do quadro Em Dia com a Saúde. Se por acaso você sente que sua mão fica sempre suando, ela está sempre molhada, às vezes molhando os papéis. E para você decolar na sua vida profissional, tem essa super dica do quadro Rumo ao Sucesso. Hoje a minha dica é gestão de pessoas. Né? Gestão de pessoas não é simplesmente fazer anotações em carteira. É motivante, é inspirador. Este é o Talentos e Negócios com vocês em 2017. Ela é filha de Caratinga, onde viveu até os 12 anos de idade. Jornalista, formada em comunicação social pela UFJF, pós-graduada em jornalismo econômico pela PUC São Paulo e também especializada em União Europeia na Holanda e Dinamarca. Eu estou falando da Vivian Soares, ela que hoje vive na Suíça, está aqui visitando a terrinha. Tudo bom, Vivian? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Emocionada em te receber aqui no meu programa, tá, Sim, minha amiga? Um grande prazer, um grande prazer. Vivian, vamos falar para o pessoal de casa um pouquinho quem é a Vivian, qual é a sua família em Caratinga, quem são seus pais, avós, irmãos, para as pessoas te conhecerem melhor. Claro. Bom, acho que a pessoa mais conhecida aqui em Caratinga é a minha avó, Dona Ida, né, que foi diretora do Princesa Isabel durante muitos e muitos anos. Ela foi professora e diretora, acho que muitas pessoas estudaram com ela. Com certeza. Sim, minha mãe é a Virgínia. Também professora e que também atuou no Princesa Isabel, no Dom Carloto. E o meu pai era um comerciante que durante muitas décadas aqui era sócio da loja Betânia, né? Qual o nome? Fala para as pessoas lembrarem. Moacir da Betânia, conhecido. Legal. E aí foi isso, eu cresci numa família de comerciantes e professores. Muito bom. E hoje você está morando na Suíça. Sim. Mas você saiu daqui aos 12 anos, foi para Juiz de Fora, onde você estudou, né? Concluiu os estudos. E o que te levou a fazer jornalismo? Eu sempre gostei muito de ler, né? E o jornalismo foi uma escolha bem natural nesse sentido. Eu sempre me interessei pelo mundo que me cerca, sempre gostei muito de ler e comecei a escrever também com uma idade... Eu comecei a escrever muito nova. Então, acho que foi uma escolha natural devido às minhas paixões, né? Você chegou a se inspirar em alguém na época, quando você estudava, falava eu quero ser uma jornalista, como chegou a ter alguma inspiração, um nome no jornalismo? Eu acho que o nome mais conhecido aqui de Caratinga é a Miriam Leitão, né? E o jornalismo econômico também foi um pouco por causa disso, porque eu sempre observava, via, admirava, né? Então acho que uma caratinguense me inspirou um pouco. Bom, e como você mesma falou, uma das suas características sempre foi gostar de ler. Como que você acha que a leitura, qual que é o impacto, a importância da leitura para quem quer ser jornalista? Nossa, eu acho essencial, assim, uma pessoa que não gosta de ler não pode ser jornalista, porque influencia o seu senso crítico, a sua escrita, a forma com que você lê diferentes fontes de informação. Então tem desde algo muito simples até um documento acadêmico ou jurídico muito mais complicado. Então ter curiosidade e gostar de ler coisas diferentes é muito importante. Eu, quando pequena, eu li até rótulo de pasta de dente, assim, porque eu gostava muito, muito de ler. Então, li a bula dos remédios várias vezes, adorava. Quando não tinha nada para ler, você ia ler bula de remédio. Exatamente, eu adorava ler bula. Mas eu acho que é isso, é uma mistura de curiosidade com o amor pela leitura, né? E estimula a imaginação, vocabulário, enfim, muitas coisas. Com certeza. Ô Vivian, você sentiu assim que a profissão de jornalista, desculpa o termo da palavra, mas ficou prostituída depois que o STF, né, liberou, ou seja, deixou de exigir a obrigatoriedade do diploma em 2009?
Olha, eu estava trabalhando já como jornalista, né, quando isso aconteceu. E para mim foi muito chocante, porque, bom, o jornalismo começou sem jornalistas formados. Então, tive colegas de 70, 80 anos de idade que eram formados em direito, em economia, em outras áreas. Porém, o tempo foi passando e a profissão ela foi se sofisticando muito. Então, assim, existe uma necessidade de que o jornalista tenha conhecimentos e formação em ética, em sociologia, em história, em filosofia. E não é algo que o jornalista sem formação vai buscar, né? Então, assim, a faculdade ela é extremamente importante para dar essa visão humanista ampla para o profissional, antes que ele vá para o mercado de trabalho, mais até do que disciplinas técnicas, porque isso a gente aprende fazendo, né? Mas principalmente os 2 primeiros anos do curso, que é aquela formação extremamente muito teórica, humanista, que te dá essa visão do mundo em que você está, a faculdade traz. Então é uma pena, na verdade, que isso tenha acontecido, porque perde, né? Perde qualidade, perde senso crítico, perde essa visão de mundo, que eu acho que é importante para o profissional jovem. Principalmente a ética, né, Vivian? Porque a gente vê hoje um jornalismo deixa muito a desejar nessa questão, né? As pessoas hoje não estão preocupadas com a responsabilidade daquilo que elas escrevem, do que aquilo pode gerar, o que aquilo pode levar de prejuízos para a comunidade, né? De acordo com aquilo que ele está escrevendo, de acordo com aquilo que ele está veiculando. Existem veículos ainda de qualidade, grandes e pequenos. Eu acho que o tamanho não é uma questão, assim, eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, com ética da profissão, mas eu vejo muita coisa ruim mesmo, assim, profissionais muito jovens, por exemplo, sendo deixados sem nenhuma formação ou sem nenhuma supervisão de um profissional mais sênior. Então, o que eu vejo empresas contratando profissionais muito jovens e por um salário muito baixo e substituindo profissionais que já são muito experientes. E isso fica claro na qualidade final do produto, né? Tanto internet, quanto jornal, quanto televisão, o rádio, enfim. É uma pena. É uma pena que isso venha acontecendo. Botam a culpa na crise, mas eu não sei se é exatamente uma crise. Eu acho que é um movimento que já vem acontecendo há muitos anos. Lembrando também, Vivian, que nem todas as empresas também contratam jornalistas sem diploma, né? As grandes empresas, a maioria das empresas hoje ainda exigem, né? Principalmente nos grandes centros. Sim, São Paulo e Rio de Janeiro, são poucos os casos que eu ouço falar assim, de empresas que contratam né? pessoas sem a formação. E fora do Brasil, então, não existe, assim, pelo menos eu nunca vi. Empresa jornalística contrata jornalista. E como que você encara essas pessoas que se autotitulam jornalistas, criando blogs, páginas de Facebook, perfis, grupos de WhatsApp e transmitindo notícias, muitas vezes inverdades, que acabam se tornando virais, né? E isso levando até grandes prejuízos à população. Como que você encara isso? É interessante você falar isso, porque outro dia saiu um dado de que o Facebook, mais de 50% das notícias que circulam no Facebook são falsas. E o Facebook está sendo pressionado para tomar alguma atitude em relação a isso. Eu acho que a internet trouxe uma revolução para o mundo, assim, as pessoas têm mais voz e as pessoas têm mais acesso à informação. Porém, o jornalista antes, ele, né, ainda existe o jornalista que toma conta da notícia, que vai lá, checa, vê se é verdade. Cuidado. Exatamente, esse cuidado. Isso, um blog, um youtuber ou alguém que está lá criando um grupo de WhatsApp ou Facebook, não necessariamente é verdade. Às vezes a pessoa não checa. Muitos de nós já recebemos informações, hoje em dia é muito, né? comum, a gente tem grupos de WhatsApp que toda hora chegam notícias, as pessoas costumam perguntar, isso procede? Perguntam pra gente por sermos jornalistas, eles já chegam perguntando, isso procede, aquilo procede, mas é natural as pessoas estarem compartilhando informação sem antes checar se a fonte, se é verdadeira aquela informação. É a boa e velha fofoca, né? Só que levada para um meio muito mais perigoso, que a internet, você atinge muito mais gente. E da onde você muitas vezes não descobre a fonte.
Principalmente pelo WhatsApp. Você não consegue saber de onde saiu aquela informação. No Facebook já é mais fácil de encontrar. O que eu recomendo aos meus familiares e amigos é procura na fonte. Saiu uma informação sobre o governo federal. É o que eu falo. Vai lá no site deles. Eles têm essa informação. Então, é uma maneira, né, de driblar isso, mas não resolve. A gente tem um problema muito sério hoje dessas pessoas que se auto-intitulam jornalistas, mas que, enfim, produzem mentiras, né? Verdade. Daqui a pouquinho, Vivian, eu quero saber um pouquinho agora da sua trajetória. Logo depois do intervalo, você continue nos acompanhando aí de casa. Voltamos com Talentos e Negócios. Hoje eu estou entrevistando a jornalista caratinguense Vivian Soares. Vivian, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Qual foi seu primeiro emprego como jornalista? Assim que eu terminei a faculdade em Juiz de Fora, eu passei no processo trainee para trabalhar no jornal Panorama, que hoje não existe mais. Mas era um grande concorrente da Tribuna de Minas, que é o maior jornal lá de Juiz de Fora. Então comecei no jornalismo impresso, como trainee no jornal Panorama. Como que você vê, já que você está lembrando aí, né, da sua época como jornal impresso, como que você vê hoje a escassez, né, do jornal impresso? É uma coisa que está quase entrando em extinção. Você vê dessa maneira? Eu ainda sou jornalista de jornal impresso, né? Ainda faço matérias para o jornal impresso. Para mim é uma dor grande, porque é onde eu nasci e cresci, onde eu aprendi tudo que eu sei. Mas eu acho que é um processo natural, as coisas mudam, né? A internet veio para mudar muita coisa e eu vejo isso de forma muito positiva. O jornal sofre com isso, mas por outros lados você abre outras frentes de trabalho. Eu acho que o trabalho para o jornalista não acabou e não vai acabar. Nunca. Com certeza. E eu vejo seja isso qual no for meu dia a dia. a plataforma, né? Ele Exatamente. Continua tendo a mesma responsabilidade, o mesmo trabalho. Eu vejo isso no meu dia a dia. Hoje empresas estão contratando jornalistas para produzir conteúdo. Então, assim, a morte do jornal impresso é algo triste, é o fim de uma era. Está começando outra, tem coisas novas vindo também. Então é algo para não lamentar tanto, assim, eu acho. Para ver com otimismo, né, Exatamente. Vivian? Vivian, o que te levou para o jornalismo econômico? Olha, foi um acaso, na verdade, porque eu namorava um estudante de economia quando eu estava na faculdade e eu estava sempre envolvida nos estudos dele, nas atividades da faculdade, então foi algo que me interessou um pouco. E quando eu passei nesse processo trainee, eles me perguntaram muito sobre a economia de Juiz de Fora e eu sabia muitas coisas, enfim, porque eu namorava com ele. E aí entrei no jornalismo econômico e fui gostando e fui me aperfeiçoando, enfim, e algo que hoje é uma paixão, assim. De Juiz de Fora você foi trabalhar em São Paulo. Qual foi o veículo que você trabalhou lá primeiro? Eu fui trabalhar num veículo de finanças e economia bem específico chamado DCI, que era um jornal de economia para pequenas e médias empresas. E aí você fazia que tipo de matéria? Matérias de macroeconomia, inflação, juros, era muito... Uma coisa muito específica, né? Um segmento muito fechado, mas imagino que deve ter sido muito importante para você, né? Um grande aprendizado. Foi uma escola e foi por isso que eu decidi continuar a estudar, porque eu sentia que existia uma necessidade de complementar minha formação, meus conhecimentos. E foi quando eu decidi fazer uma pós-graduação em jornalismo econômico, né? Muito bem. O que mais te fascina na sua profissão, Vivian? Eu acho que é a possibilidade de conhecer gente de todo jeito, assim. Você conhece a pessoa mais simples, que pode ser a pessoa mais sábia também, ou a pessoa mais importante que vai te abrir portas de conhecimento. Eu acho que o que mais me fascina no jornalismo são as pessoas e o fato de você ter acesso a essas pessoas, porque às vezes você vai entrevistar um reitor, ou um deputado, ou um juiz. Se você não for jornalista, você não tem acesso fácil àquela pessoa, mas como jornalista as portas se abrem. É verdade. Eu costumo dizer que ser jornalista também não pode ter muita frescura, pelo fato da imprevisibilidade da profissão, né? Eu mesmo já tive alguns casos, algumas experiências até engraçadas dessa imprevisibilidade. Às vezes a gente sai para fazer um tipo de matéria e de repente você se vê numa outra situação totalmente diferente. Uma vez eu fui até entrevistada, quando ainda estava na Bandeirantes, sobre um blog me entrevistando, querendo saber a respeito
de uma experiência engraçada. E eu me recordei de um dia que eu tinha me aprontado toda, de salto alto, de terninho, para fazer uma matéria noturna, que era uma matéria cultural, onde eu ia para um centro cultural no Rio de Janeiro, e de repente aquela matéria caiu e me mandaram para a praia fazer um show, e onde eu tive que entrevistar o Dunga. E eu, de repente, de salto alto, me vejo lá no meio da praia, com o pé na areia, tirando um salto, segurando o microfone, sapato do outro lado. E aquilo foi uma big história que ficou guardada na minha memória. Você também tem alguma experiência, algum fato engraçado, algum fato inusitado que tenha te marcado também? Tem várias, né? Essa história da roupa é clássica. Eu sempre que colocava uma roupa bonitinha, salto e maquiagem, eu tinha que enfiar o pé no barro, né? Ou contrário, às vezes eu ia mais tranquila porque ia fazer uma matéria mais simples e tinha que fazer algo extremamente sofisticado. Mas uma história que eu me lembro foi logo que eu comecei, eu estava de plantão no fim de semana, então no plantão a gente faz todos os tipos de matéria. E teve uma ameaça de bomba no aeroporto de Juiz de Fora. E era uma grande história, porque, imagina, Juiz de Fora era uma cidade tranquila, né? E aí eu fiquei super tensa, a gente se preparou, fomos lá, assim, vamos fazer a grande matéria da ameaça do terrorismo em Juiz de Fora. Né? E chegou lá, a Polícia Federal abriu, o negócio era um secador industrial, assim. Aí a gente morreu de rir na hora, virou capa do jornal, assim, a piada do dia. A piada, né? Que seria um mateirão, virou a piada. Exatamente, a gente estava naquela expectativa de ser algo grande e de repente virou uma piada. Essa história realmente é inesquecível. Muito bom. Vivian. Você fala quantos idiomas e como que a língua, falar outras línguas te abriram portas no exterior? Eu falo inglês, falo francês, espanhol, além do português, que é a mais bonita de todas. Abre muito as portas, assim, e é o conselho que eu dou para todos os jovens, não só jornalistas, mas qualquer profissão. Aprenda uma língua. Porque abre muita porta profissional, você conhece muita gente, você pode ver filme, enfim, abre as suas possibilidades culturais, assim. Eu acho extremamente importante. Muito bem, Vivian. Conta um pouquinho agora da sua vida hoje lá na Suíça. Com o que você trabalha, como que é a sua rotina? Eu moro numa cidade pequena, perto da capital, mas pequena, 30 mil habitantes, bem menor que Caratinga. Trabalho com uma rede social que é voltada para organizações não governamentais. É uma rede social do bem, que só fala de coisas boas, que só divulga notícias boas. Nesse mundo em que a gente tem muita notícia ruim, é uma fonte de informação positiva. E eu trabalho com produção de conteúdo nesses idiomas que eu te falei. Além de relacionamento com a imprensa também. É uma empresa pequena, uma startup, então a gente faz de tudo um pouco. Além disso, eu continuo fazendo trabalhos para clientes no Brasil. Então, eu faço matérias para o Valor Econômico, que é um jornal de economia, e outros veículos também. Faço matéria de turismo, quando eu viajo, faço tradução, faço revisão, enfim. Um monte de coisa para empresas do Brasil também. Muito legal. Qual a experiência que mais te marcou nessa sua passagem aí pelo exterior, pela Europa? Olha, eu tenho uma experiência recente que foi muito legal, eu passei 15 dias em Marrakech, no Marrocos, para fazer um evento para essa empresa para a qual eu trabalho. E foi algo assim, primeiro que você tem contato com uma cultura que é totalmente diferente de tudo que eu conhecia. Tava com medo porque é um país muçulmano, então a gente tem aquele preconceito mesmo de tudo que foi ensinado pra gente sobre eles, e me surpreendi positivamente, que são pessoas maravilhosas, extremamente abertas, carinhosas, foi muito legal. E foi uma experiência bacana porque eu tive que fazer coisas que eu nunca fiz na vida, então eu tive que subir num palco e apresentar uma conferência e ser moderadora de várias pessoas importantes em suas áreas, várias línguas diferentes. Eu tive que traduzir aquilo tudo ao vivo na hora. Então, assim, foi extremamente desafiador. Eu fiquei muito nervosa. No primeiro dia eu fiquei até com raiva de terem me feito fazer aquilo. Mas no final eu fiquei orgulhosa, fiquei feliz, fiquei realizada profissionalmente. Com certeza, porque é uma experiência muito importante, muito marcante. Intensa, bem muito intensa. Vivian, tem planos de voltar para o Brasil? Tenho. O meu marido está fazendo um mestrado lá na Suíça, a gente precisa esperar ele terminar. A gente é muito aberto às possibilidades, sabe? Então eu acho que assim, se a gente conseguir uma coisa bacana lá, a gente continua lá. Mas o Brasil é a minha pátria, é a minha língua, é a minha cultura, é a minha comida, é a minha família.
Então não tem como não voltar para o Brasil, sabe? Eu só não sei te dizer quando. Mas que eu vou voltar, eu vou voltar. E voltando, já tem algum lugar de escolha para você voltar a morar? Olha, Minas Gerais está aí no primeiro lugar. Olha, que bom! Porque São Paulo é uma cidade que eu morei muito tempo, eu morei 9 anos lá e já deu o que tinha que dar. Assim, eu não me vejo morando numa cidade tão grande quanto São Paulo mais, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo um pouco o ritmo. Então, assim, eu vejo Minas Gerais com bons olhos. Assim, a gente gosta muito de montanha, de cachoeira, de natureza, então acho que aqui pode ser o nosso pouso. Vou torcer para vocês voltarem logo. Ai, eu também. Minha amiga, muito obrigada, tá, pela sua entrevista. Muito obrigada por participar do programa. As pessoas têm certeza que gostaram muito de conhecer essa jornalista que eu particularmente admiro tanto. Obrigada. Muito obrigada, tá? E o Talentos e Negócios continua no próximo bloco com muito mais informações para você. Estamos de volta e agora chegou a hora de mais uma dica do quadro Rumo ao Sucesso para você decolar na sua vida profissional. Meu nome é José Carlos Modeda, sou coordenador do curso de Administração e Ciências Econômicas do Centro Universitário de Caratinga, UNEC. Hoje a minha dica é gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é simplesmente fazer anotações em carteira, fazer os procedimentos de ponto. Na verdade, gestão de pessoas hoje é muito mais, vai muito além disso, né? É motivação, é colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? É fazer o treinamento constante, é estar sempre com motivação para poder lidar com as pessoas. Hoje nós enfrentamos, né, os lojistas de Caratinga enfrentam uma concorrência não só interna da cidade, mas uma concorrência através da internet, de lojas americanas, de lojas da China, e estamos concorrendo com todos. Então temos que ter um pessoal aprimorado, um pessoal bem treinado para poder receber a nossa clientela. As pessoas hoje, as gerações estão numa transição, nós mudamos, as pessoas estão procurando hoje atendimento, uma boa estrutura de loja, mas com o pessoal adequado para fazer o serviço de atendimento. Portanto, nós precisamos de capacitação em todos os níveis de uma empresa, né? Desde os seus diretores, principalmente os donos do negócio, porque, na verdade, eles também precisam dessa participação, tem que estar participando de cursos, porque dentro da sua área, porque se não tiver um treinamento, não tiver um aprendizado, realmente está fadado a ter uma experiência voltada para trás. A experiência só funciona se tiver atualizada. Uma experiência que não está atualizada, não há espaço hoje no nosso mercado. Essa é a dica. E agora a gente vai ficar em dia com a saúde, com essa dica do Dr. Glauco Arantes. Olá, hoje tem mais uma dica sobre ansiedade. Se por acaso você sente que sua mão fica sempre suando, ela está sempre molhada, às vezes molhando os papéis, né? Se você também tem suor excessivo em outras partes do corpo, isso se chama hiperidrose. É uma condição que tem tratamento e muitas vezes é reflexo de uma ansiedade muito aumentada. Então, não se sinta mais incomodado. Se você tem suor excessivo nas mãos, procure um médico que ele irá lhe orientar. Obrigado. Muito bem, agora vamos conferir os nossos guias Talentos, Negócios e Saúde.
o programa de hoje está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua companhia mais uma vez e te lembrar que agora, a partir de janeiro, a TV Sistec tem uma nova programação, programas novos integrando a nossa grade. Então vamos lá conferir o programa Começo de Conversa com Eugênio Maria Gomes e também o Super Saudável, que tem dicas, informações para a sua saúde, qualidade de vida e beleza. E lembrando também que o Talentos e Negócios está em novos horários, então anota aí. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao 12h30, às 8 da noite e às 11h15 da noite. Eu espero por você. Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.